13 de novembro de 2024. Eu assisti ontem o filme Ainda Estou Aqui, né? Vou mostrar aqui de novo no Google. Eu vou diminuir aqui para vocês poderem ver, aliás, para eu poder mostrar melhor depois. É um filme, eu não falo de filmes, né, no meu Gazine, raramente eu falo, quando tem relação com fanzine. Esse tem uma certa relação com fanzine, vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu assisti o filme ontem. E primeiro, só para vocês saberem, eu fiz uma crítica ao cinema, ao Cine Roxy, a empresa de Cine Roxy. Enviei a crítica ao Reclame Aqui, porque essa cidade de São Vicente SP, ela tem já mais de 10 anos, acho que uns 15 anos ou mais, desde que começou a ter cinema no shopping aqui. Construíram um shopping, porque o cinema havia sumido daqui, ficou só em Santos, né? Santos e Praia Grande. E aí construíram um shopping e aí veio o cinema para cá. Depois de certo tempo ele passou a ser apenas dublado. A minha crítica foi outra, essa de ser dublado aqui. Em Santos ainda restam alguns filmes legendados. Claro que é um filme brasileiro, não tem a ver com esse caso, né? Mas a minha reclamação foi outra. Em geral, o que acontece é que os funcionários do cinema ficam aguardando as pessoas saírem para poderem limpar a sala para a próxima sessão. Só que em geral também ocorre que no finalzinho há um corte da projeção, quando já está no letreiro, né? Nos créditos finais, ainda tem uma trilha sonora. Geralmente o filme acaba, tem uma trilha sonora interessante, até filmes de ação, etc. E depois vem uma trilha sonora mais suave ou com música instrumental. E aconteceu isso com o filme brasileiro de ontem. No final tem a abordagem das fotos dos personagens principais, com os nomes dos atores que fizeram as suas versões, com uma música brasileira, e depois vem todo a elencagem dos nomes dos participantes, enfim, a legendagem toda de todos os que fizeram o filme, né? E aí vem uma trilha sonora mais suave. É um filme que pede muita reflexão, porque você fica atento com uma fase do Brasil muito problemática. Eu era garoto, década de 70 e 80, mas hoje em dia a gente sabe o que foi aquilo, né? Quer dizer, uma boa parte do Brasil pensa que aquilo não aconteceu, mas aconteceu sim, e o filme narra um caso verídico. O Rubens Paiva, pai do Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro Feliz Ano Velho, e o filho dele no filme é mostrado desde criança com as irmãs, e depois mostra-se ele na cadeira de roda porque ele sofreu um acidente e ficou paraplégico, escreveu o livro, e também depois, e aí está a ligação com fanzines, ele apresentou um programa da TV Cultura chamado Fanzine, década de 80, que depois foi substituído pelo Zeca Camargo e acabou o programa, acho que pouco depois. A minha reclamação aqui não é do filme, é do cinema, e já foi feita a reclamação para o Reclame Aqui, vou aguardar a resposta deles, de que eles parem de cortar um minuto final da legendagem, para que eles possam limpar a sessão, o cinema, e cortam a reflexão. Eu gosto de assistir o filme do começo ao finalzinho. Vejo os créditos, escuto a música, absorvo, e eu estava numa reflexão com uma música mais suave e a legendagem passando. E faltando provavelmente um minuto e meio, de novo eles cortam o finalzinho, né? Isso me aborrece muito. Já me aborrece na TV aberta, né? Porque quando eles põem um filme, seja a Rede Globo ou a SBT, ao final eles já cortam, deixam um trechinho e cortam tudo. Imediatamente você não vê mais nada. Não ouve e não vê mais nada após a finalização do filme. Agora no cinema não. Você paga o ingresso para assistir do começo ao fim. Bom, isso aqui eu deixei em aberto agora, só foi um introito que não tem a ver com o filme. Eu não vou me estender muito ao filme porque eu não sou formado em história, mas o pouco que eu conheço e o pouco que eu vi, eu vou dar minhas impressões do filme, só porque também me marcou muito, essas impressões, o filme me marcou muito, me deu muito mais reflexão de como foi aquele período, claro que um pouco também das minhas memórias, porque tem uma narrativa, tem uma filmagem, tem algumas fotos dos anos 70, 80, né? Então isso vai me lembrando aquele período e que eu passei por aquele período também, né? Inclusive é mostrado um disco, um LP, um long play com a capa do King Crimson, né? Uma banda de rock progressivo que começou em 1969, 70, e esse disco do Red eu esqueci o nome do disco, é o Rei Vermelho, né? Mas tem na capa uma figura, um desenho muito
de um rosto muito grande com a boca aberta. Eu tenho esse disco também, é muito interessante. E aí o filme vai abordando eu fui percebendo isso no filme, né? A colocação do telefone, a extensão do telefone, todos os itens que tinham na década de 70, na década de 80, né? Então você vai percebendo isso para ver a elaboração do cenário e tudo mais, dos atores, né? E, obviamente, da fase da ditadura, né? E de como eles levam com truculência, não a truculência no ato de levá-lo, mas a truculência em que eles fazem na hora de entrar na casa, né? E de ficarem lá na casa, né? Ficarem alguns dias numa casa que não é deles, né? Com a esposa e com os filhos, enquanto o pai foi levado para responder algumas questões. Só que depois, muito tempo depois, né, o governo brasileiro finalmente emite o atestado de óbito. Faz isso quando a esposa dele ainda estava viva, mas, enfim, já estava num outro trabalho, num outro labor, né, mas demorou muito. Resumindo, o filme é muito importante para as pessoas que cresceram nesse período como eu, vale a pena assistir realmente, tem uma reconstrução histórica daquele período, daquela família. É uma família de classe média, a minha não era, mas isso não importa, importa que mostra ainda mais que também a classe média foi afetada. Tem um trechinho que eles falam da turma do Pasquim, que ficou, acho que presa durante 20 dias, depois foram liberados, né? Eu não sabia que eram tantos dias assim. E então envolve alguns itens muito interessantes historicamente para todos os brasileiros. Aqueles brasileiros que não acreditam, que assistam. E vão continuar acreditando, porque eu sei que eles não têm a conscientização deles é algo que parece que foi moldado, que foi... Eles não conseguem entender que isso aconteceu, né? O Rubem, que foi um deputado, foi exilado, voltou, e aí, enfim... Ele foi morto na ditadura, como o Vladimir Herzog, que era um jornalista, professor da Universidade de São Paulo, da USP. Foi um dos casos mais emblemáticos, era o caso do Herzog, o do Rubem e tem mais um outro sujeito que eles mostram no final do filme, os três pivôs principais de que a coisa estava muito ruim e de que tinha que acabar, né? E que o governo finalmente depois mostrou que ele foi realmente morto, assassinado numa dessas inquirições aí. Mas os assassinos não foram presos, estão soltos até hoje. Então o Brasil peca nisso também. Agora, quem não acredita, paciência, né? Eu era garoto como muitos também, que a gente não era afetado como garoto, né? A família daquele pai foi afetada, porque o pai foi levado, a minha não. Mas isso não quer dizer que isso não existiu, isso existiu. Eu via na televisão, todos os programas tinham um certificado federal de que aquele programa foi aprovado para passar naquele horário. Os gibis eu conseguia comprar sem nenhum problema, creio eu, mas eram gibis nos meus infantis, e eu acho que os de super-herói que eu passei a comprar na década de 80 também não tinham problema. Acho que eles não tiveram muitos problemas com os quadrinhos. É uma visão, talvez, de não dar muita importância aos quadrinhos. Na Argentina, sim, foi mais, porque o autor Osterheld, do Eternauta, foi morto na ditadura de lá, com as filhas também. Então foi mais grave ainda e mais violento ainda do que no Brasil, que também foi ruim. O filme me fez refletir muito, foi importante. Eu aconselho a todos que assistam. É importante para a nação e para a questão da ditadura. Não importa quais ditaduras, esquerda, direita, ditadura é ditadura e eu sou contra qualquer ditadura. Por isso que eu abracei o caminho dos fanzines. Os fanzines têm uma questão de liberdade de pensamento que você não responde nem por editora, nem por editor, você faz o seu com a sua criatividade. E aí eu quero mostrar então, para finalizar, é um filme que me tocou muito, realmente, me irritou o cinema cortar o minuto e meio final, que eu estava lá absurdo, finalizando, não se pode fazer isso. A minha reclamação para o Reclame Aqui foi postada hoje. Quero ver qual a resposta que eles vão dar para que eles não façam mais isso, que eu disse que não é a primeira vez, que eles quase sempre fazem isso, né? Quase sempre quando eu estou assistindo algum filme no cinema, e eu nem vou muito. O que eu quero mostrar agora para vocês são alguns itens aqui que fazem parte dos fanzines, né? Que tem a ver com o filme. Então, aqui está o filme, eu já mostrei aqui a foto, né? Ali a foto do Rubens Paiva, o pai do Marcelo Paiva, que é a foto original, é aqui do ator
o Selton Mello que fez o papel dele. Aqui temos o programa da TV Cultura, o Fanzine, é um programa que foi apresentado pelo Marcelo Rubens Paiva, que é esse rapaz aqui, é este aqui, e ele aparece no filme, claro, um ator que faz o papel dele quando adulto, mas ele aparece como criança também, né? E ele apresentou esse programa da TV Cultura, o Fanzine, né? Programa chamado Fanzine, que eu mostrei para vocês a abertura já, até aqui. E tem o outro, aí depois ele foi substituído pelo, vou tirar o som aqui, não deve estar indo para vocês, né? Pelo Zeca Camargo, também no programa, o programa continuado Fanzine, né? Que é esse aqui. Que tá o Zeca Camargo novinho apresentando também. Isso foi em... essa apresentação foi em 92 a 94. O anterior a ele, que era o Marcelo Rubens Paiva, aqui ele não coloca, mas deve ter sido em 1980. Aqui diz que é de 92 a 93 e o outro é de 92 a 94. Não, deve ter sido de 92, ou talvez um pouco antes do Marcelo Rubens Paiva e depois o Zeca Camargo até 94. Então esses dois programas, esse programa Fanzine foi interessante que ele foi com esse nome na TV Cultura e tinha o Marcelo Rubens Paiva, o filho do ex-deputado que foi assassinado na época da ditadura, pela ditadura brasileira. Isso está bem claro no filme. Aqueles que não acreditam, eu não tenho nem o que falar, né? São os negacionistas que também não acreditam na mudança climática e tudo mais. Paciência, né? O próprio governo brasileiro entregou a certidão de óbito muito tempo depois, né? Mas enfim, para a esposa do Rubens Paiva assassinado, e na certidão tem que ele foi assassinado na época da ditadura e os assassinos estão livres até hoje. É para que não aconteça. Nós temos a história para que o passado seja conhecido e para que o futuro não se repita caso o passado seja grave, para que se altere isso para algo melhor. Quem viver verá e quem conhecer viverá, né? Fazendo o que tem que ser feito. Eu estou na área dos quadrinhos, dos fanzines, fico contente em estar nessa área. Ainda bem que esse filme foi feito. Assistam. Vale a pena. Eu não sou crítico de cinema, mas estou falando sobre uma questão histórica e o filme, para mim, o filme é muito bem feito. A narrativa me prendeu até o final. Ela tem uma sequência muito bem feita, ela é muito boa. Só o finalzinho do minuto final, minuto e meio final, que vem os créditos, que o cinema, o Cine Roxy de São Vicente SP, cortou para que limpassem a sala, me expulsando da sala. E essa minha reclamação foi para o Reclame Aqui, como eu já falei. Então, é um filme realmente muito importante. Ainda estou aqui. E até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes, biográficos e afins.